Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é Pensa que tem, mas não tem. Pensa que tem, mas não tem. Aproveitando e lembrando você que se você é inscrito e gostar da mensagem, gostar do conteúdo, deixe o seu likezinho, gostei. E se você não é inscrito, se inscreva, divulgue, use esse canal para evangelizar. Dito isso, a mensagem de hoje veio de uma inspiração de uma pregação de um amigo meu, o pastor Sebastião Celestino. Ele pregou na igreja dele, foi uma pregação de 1 hora, 1h15, e eu tive que compilar para caber em 10 minutos. Agradeço a mensagem do meu amigo, foi uma ótima mensagem, espero conseguir transmitir o que ele conseguiu transmitir para mim sobre esta passagem. O tema está em Juízes 16, 19 ao 21. Eu ia pôr na tela, mas são só 3 versículos, eu vou ler para vocês. Diz assim: então ela o fez dormir entre os seus joelhos, sobre os seus joelhos, e chamou um homem, raspou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse: sairei ainda esta vez como antes, e me sacudirei, porque ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram ele, arrancaram os olhos, fizeram descer a Gaza, amarraram com 2 cadeiras de bronze e girava um moinho no cárcere. Amém. Amém. Irmãos, essa é a passagem de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre Sansão, que pensava que tinha e não tinha mais. Irmão, Sansão, para quem não conhece, foi nazireu. Ele foi um homem que não podia ter os seus cabelos cortados. Sansão foi consagrado e santificado a Deus. Ele nasceu, irmão, na verdade, de um milagre. A mãe dele era estéril, a mãe dele não podia ter filhos. E quem anunciou o nascimento de Sansão, para vocês terem uma ideia, e quem não conhece a história, foi um anjo. E a palavra fala que Sansão, ele não podia fazer somente 3 coisas. Ele podia fazer o que ele quisesse, menos 3. Não foram 30 coisas, 300, 3.000. Ele só não podia fazer 3 coisas que foi orientado. Ele não podia cortar o cabelo, não podia beber uma bebida forte, uma bebida fermentada, e não podia comer nada que fosse impuro. Então, irmãos, e como Sansão não é raro você ver pessoas que não conseguem aprender com seus erros. A pessoa erra e continua errando. É difícil você aprender com erro. Algumas aprendem na primeira, outras são mais difíceis. A Bíblia fala que Sansão foi um homem mais forte e mais inteligente da sua aldeia. Então, por conta disso, existia muita gente querendo acabar, querendo destruir com a vida dele, mas ninguém conseguiu. O único que conseguiu acabar com a vida de Sansão foi ele mesmo. Ele foi a única pessoa que conseguiu acabar com o que Deus tinha dado para ele, o relacionamento que ele tinha com Deus. Irmãos, Sansão, ele tinha um segredo, e era uma ordem de Deus, para que Sansão não contasse esse segredo para ninguém. Se você olhar a história, mostra como Sansão ele era poderoso. Ele venceu várias batalhas. Em certo momento da vida dele, ele matou 300 raposas. Em outro momento, ele matou um leão e ele destruiu plantações inteiras. A Bíblia fala que ele matou mais de 1000 homens com uma queixada de jumento. A Bíblia fala que para abrir os portões das cidades daquela época era necessário vários homens para somente empurrar, e Sansão certa vez sozinho arrancou o portão. Mas por que ele fazia isso? Porque ele estava na presença de Deus, porque ele tinha o Espírito do Senhor. Com Deus, além de ser forte fisicamente, irmão, Sansão ele era forte espiritualmente. Mas quando ele saiu da presença de Deus, quando ele perdeu o Espírito Santo, ele ficou tão fraco de corpo, tão fraco fisicamente, como ficou de alma. Ficou fraco na alma, sem a visão espiritual. E a palavra fala, conforme o que eu li, que ele foi pego, furaram os seus olhos, foi feito de escravo, amarrado a um moinho para ficar girando, e foi feito de palhaço.
Irmãos, quem foi Sansão? Sansão tinha uma promessa de Deus na sua vida, igual você tem, igual eu tenho. Sansão tinha uma promessa de Deus e não podia errar. Sansão não podia errar. Eu coloquei aqui, irmãos, 5 erros básicos que Sansão teve, que nós não podemos ter. Nós quem? Os cristãos. Não podemos ter esse tipo de erro. A Bíblia mostra nessa passagem no livro de Sansão, que um dos erros dele, e eu coloquei como primeiro aqui, Sansão pensou que por Deus ter escolhido ele, né, Sansão, um anjo falou, veio de uma mulher estéril, aquela força toda. Sansão pensou que por ser escolhido de Deus, ele era invencível. Ele pensou assim, olha, eu sou invencível, fui escolhido por Deus, quem sabe o pecado não vai me pegar. E aí ele fez o quê? Ignorou as ordens de Deus. Em Provérbios 26, 12 fala assim, olha que interessante isso. Tens visto o homem que é sábio aos seus próprios olhos? Podemos esperar mais de um idiota do que dele. O que fala essa passagem? Olha, aquele homem pensa que é sábio, mas ele pensa aos seus próprios olhos. Não são os outros que dizem isso. Ele se acha. E aí essa passagem fala, olha, a gente espera coisas melhores de um idiota, de um tolo do que dele. Irmãos, Sansão não entendeu isso. Se nós somos algo, se nós somos alguma coisa neste mundo, é pela misericórdia de Deus. Não podemos pensar que somos invencíveis. Coloquei como segundo erro aqui, Sansão foi desobediente. Irmãos, a obediência é um princípio básico do cristão, básico. Desde que o mundo é mundo, de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa na Bíblia, a Bíblia fala sobre a obediência. Deus falou assim para Adão, Adão, presta atenção, você pode fazer tudo o que você quiser, tudo, menos uma coisa. E foi justamente o que ele fez, e deu no que deu, né? A obediência, irmãos, ele é o princípio básico do cristão. Tudo que Deus falou para Sansão não fazer, olha, não pode isso e isso, aquelas 3 coisas, tudo ele fez. Efésios 5:10 fala assim, o cristão deve andar aprovando o que é agradável ao Senhor. Coloquei como terceiro erro, irmão, Sansão foi inconsequente. Provérbios 7:10 diz assim, eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta, é astúcia de coração. Irmão, Sansão sabia que não podia ficar com pessoas de outras tribos, mulheres estranhas, de outras nações, mas Sansão ficou com uma mulher. E que mulher é essa? Uma mulher que foi subornada, né, pelos inimigos, para descobrir o segredo da sua força. E aí ele faz o quê? Ele conta para ela. Ele foi inconsequente. Ele não pensou nas consequências que o seu ato podia trazer para ele. Coloquei como quarto erro, Sansão foi imaturo. Irmãos, nós, cristãos, que temos o Espírito Santo, temos que perceber o que acontece à nossa volta, ao nosso redor. Se você perguntar para um policial, um pouco mais experiente, você vai ver que quando ele entra no lugar, ele já olha uma rota de fuga, ele já fica de costas para uma parede, ele olha as pessoas que estão em volta, ele sabe o que está acontecendo ao seu redor. E é a mesma coisa com um cristão. Estou falando de maturidade. E Sansão foi imaturo. Deus avisa através do seu Santo Espírito, ele dá essa maturidade para o cristão entender as situações que estão ao seu redor. Tiago 4,7 fala assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, Sansão, ele foi imaturo, ele não percebeu o que estava acontecendo, a situação que estava se armando contra ele. Coloquei como quinto e último erro aqui, Sansão foi infiel a Deus. Irmãos, o ministério era para ele, o ministério era entre ele e Deus. E Sansão contou o segredo dele para quem? Justo para os inimigos. O que Sansão podia esperar? Né? Pegaram Sansão, furaram os olhos, né? Amarraram ele e colocaram para trabalhar como escravo. O que ele queria? Eram os inimigos, não eram os amigos dele. Ele não estava contando uma pessoa de confiança, ele contou um segredo que Deus falou para não contar justamente para os seus inimigos. João 8,44 fala assim, o diabo é o pai da mentira. Foi o que ela falou. João 10, o ladrão vem, diabo, né? Vem para roubar, matar e destruir. 1 Pedro 5, o diabo está em
derredor, está ao nosso derredor como leão, procurando a quem possa devorar, a quem possa tragar. 2 Coríntios 11, Satanás se disfarça de anjo de luz. Efésios 6,16, não deis lugar ao diabo. Irmãos, Sansão foi infiel, ele deu lugar ao diabo, ele contou o que não era para contar, fez o que não era para fazer. Para terminar a mensagem, entenda uma coisa: o poder de Sansão, irmãos, não estava nos seus braços, nas suas pernas. O poder de Sansão estava na sua aliança com Deus, sua ligação com Deus. Nós somos fortes quando e enquanto estamos com Deus, na presença, porque a nossa força vem de Deus. A força de Sansão vinha de Deus. Quando Sansão pensou que tinha o Espírito Santo, ele já tinha se retirado dele, que é o tema, é o título da mensagem. Sansão por 1 ou 2 vezes brincou com Deus, mas aí ele viu que uma hora não deu mais tempo, né? Quando ele precisou e pensou que Deus estava com ele através do seu Espírito, ele já tinha se retirado dele. Então, irmãos, vamos analisar essa história, compartilhar essa história de Sansão, para que nunca o destino dele seja o mesmo que o nosso. Queria deixar o último versículo para finalizar, 1 Tessalonicenses 5,19, que dá uma orientação para não extinguir o Espírito Santo que há em nós. Amém? Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por essa palavra. Pedimos que tu venha nos abençoar cada vez mais, Pai querido, e nunca, Senhor, entristeçamos o teu Santo Espírito. Continua nos abençoando, nos dando força, Pai querido, porque a nossa força vem de ti. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez, se inscreva no canal, divulgue, use esse vídeo para evangelizar, ative o sininho. E que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o Brasil, e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.